Bom, então a gente vai agora para o capítulo 5, que é a parte de cálculo vetorial, cálculo matricial. Eu vou tentar dividir esse assunto aqui em dois vídeos. O primeiro aqui, funções de derivada, derivada parcial, né? E essa parte mais introdutória, assim. E o segundo, a extensão disso aí e aplicação em alguns casos aí, já adiantando alguns tópicos aí mais relacionados a machine learning, tá? Bom, então, qual que é a ideia, né? Em geral, quando a gente trabalha em machine learning, né, o que a gente tem a intenção de fazer, né, é normalmente encontrar uma função, que em geral, né, esse talvez seja o caso mais geral, né, vai mapear de um espaço dimensão t aqui, né, reais, né, para um espaço de dimensão 1 aqui, né, como por exemplo o caso da regressão, né. Então a gente tem pontos aqui, né. Aqui nosso espaço é uma única dimensão, mas poderia ser mais, né? Então a gente vai ter essas várias dimensões aqui, que podem ir até as d dimensões que eu mostrei aqui, né? O objetivo é tentar encontrar uma função, então, que minimiza, por exemplo, ou se aproxima aqui dos dados que nós temos disponíveis. Isso é uma possibilidade, né? Então a gente vai ter o retorno de um valor real aqui, y, né? Para cada x ou para cada conjunto de um vetor x de entrada, né? Ou eventualmente a gente pode estar trabalhando num problema de estimativa de densidade, né? Então o que a gente quer é encontrar uma função que represente a densidade de probabilidade dos pontos, né? A PDF dos... Vai falar um pouco mais no próximo vídeo. Também envolve aqui a definição dessa função. Como a gente está falando de função, então aqui naturalmente vai surgir a necessidade de algumas formalidades, né? Algumas definições da parte de cálculo, né? Então, cálculo está relacionado ao fato disso aqui ser função. Como a gente vai estar tratando de vetores, matrizes, enfim, né? Tanto na entrada ou eventualmente até na saída, né? Não vai ser tão comum, mas pode acontecer. Então isso aqui tem a necessidade, isso aqui né, impõe a necessidade de ser vetorial ou matricial, né? Então essa aqui é a fundamentação de onde que o cálculo se encaixa aqui no nosso contexto. Com relação ao escopo do conteúdo, então a gente vai começar aqui com a definição do ciente de diferenças, né? Que é o que embasa a definição de derivadas e derivadas parciais, que é onde a gente vai ficar majoritariamente hoje, né? Mas também isso vai gerar a definição da matriz hessiana, jacobiana, série de Taylor também, que eu vou começar a falar um pouquinho hoje também, nesse primeiro vídeo, né? Mas essa aula vai ser principalmente sobre definições aqui, e alguma coisa eu vou falar no final sobre a generalização da história da regra da cadeia, né? E a conexão dela com o tal do backpropagation aí, que é um algoritmo chave aí na parte de machine learning e deep learning, né? Mas tudo aqui que a gente vai falar vai ser fundamental em vários dos próximos capítulos, tanto no próximo quanto no subsequente, né? E também na parte mais de aplicação ali, isso entra meio que em tudo aqui. Essa aula ela é bem chave aqui para todos os métodos que eu vou falar na sequência. Então, começando aqui com a. Vou tentar chegar no conceito de derivada aqui, né? Então, para isso, ou a diferenciação de funções univariadas aqui, né? Então, para isso, eu primeiro preciso definir o que que é esse quociente de diferença aqui, né? Que é definido dessa maneira, né? Se eu tenho uma função, né, uma variável y, depende aqui de uma variável x, né? Eu tenho que a f de x mais um delta x, né? Então eu tenho x aqui mais um delta x, esse delta x é uma variação aqui em x, né? Menos o valor de f de x, né? Então o valor inicial aqui, dividido por esse delta x. Esse cara aqui vai ser igual, então, à variação que eu tenho em y em relação à variação que eu tenho em x, tá? Então eu tenho uma variação
em x, que é esse ΔX, e eu tenho uma variação em y, que é esse ΔY. Então, a relação entre essa variação em y e essa variação em x é dada por essa expressão que está aqui. Eu acrescento alguma coisa em x, faço a diferença desse acréscimo lá em relação ao que eu tinha antes, divido por esse ΔX. Tá? Isso vai dar exatamente essa forma de onda, essa reta secante aqui, né? A esses dois pontos, né? Considerando um f de x0 e um f de x0 mais ΔX, né? É, é o que liga aqui, então, esses dois pontos no gráfico, né? Se esse ΔX aqui, né? É, for tender um valor muito pequeno, eu tô chamando ele por h para me aproximar aqui da definição formal de derivada, né? Quando esse h tende a zero, né? Tem um limite aqui, né? Do ponto de vista de cálculo, né? Quando h tende a zero, e claro, esse cara é maior que zero, né? Eu tenho então a definição de derivada da função f x, né? Em relação a essa variável x. Então, o que que é essa derivada? É o limite quando esse h tende a zero, né? Dessa variação ΔX, ΔY aqui, né? Então, quando essa infinitesimal, esse valor infinitesimal aqui tende a zero, o que eu tenho então é a derivada. E aí aquela secante, né, quando esse valor tende a zero, se torna, na verdade, a tangente naquele ponto. Então essa aqui é a definição formal de derivada no ponto, né? E a relação dela com a tangente. Então se eu tenho um ponto qualquer aqui, né, a derivada desse cara no ponto é a tangente dele aqui, naquele ponto, né? Tá relacionada a essa tangente, né, essa inclinação, né? Bom, isso vale para várias dimensões, eu já vou generalizar essa definição aqui, só vou aplicar um exemplo, né? Então eu tenho aqui a derivada, a definição de derivada. Vamos supor que a minha função f de x é um polinômio x elevado a n, né? Sendo que esse n é um natural. Então o que eu tenho aqui, se eu substituir f de x aqui por essa expressão, né? Aqui dentro do argumento da função eu tenho x mais h, substituir o x mais h elevado a n, menos f de x, que é x de n, dividido por h. Isso aqui, então, eu tenho que calcular qual que é esse limite quando o h tende a zero. Para isso, eu vou reordenar esse cara aqui, né? Esse aqui é um binômio de Newton, né? Então, eu posso reescrever ele por essa expressão, o somatório aqui, né? De igual a zero até n. Essa combinação aqui, ni, né? É uma expressãozinha aqui, né? Uma fórmula, n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, vezes x de n menos i vezes h de i. Isso menos x de n. Tá? Então, só troquei o binômio de Newton aqui por essa definição, lembrando que essa compactação nk aqui representa essa expressão. Tá? Bom, se eu trabalhar um pouquinho mais nisso aqui, né, eu posso dizer que o x de n, então, também pode ser pensado como um binômio de Newton quando h é zero, né? Eu posso reescrever esse cara dessa maneira que está aqui. N0, x de n menos zero, h de zero. Tá? Então, é eu pegar o somatório de todos os termos e subtrair o termo i igual a zero. Se eu fizer isso, então meu somatório ele vira um somatório de i igual a 1 até n, né? Daquela mesma parcela que estava aqui. Já que eu subtraí a parcela igual a zero, né? Que é esse cara que está aqui. E eu continuo com o mesmo limite apontado aqui. Para eu ajeitar isso um pouquinho melhor, o que eu faço é o seguinte, né? Eu vou substituir o h, o i igual a 1 aqui, né? Então, quando eu tenho o i igual a 1, esse h de 1, é, tem que aplicar toda a fórmula, né? N1 aqui, x de n menos 1 e tal, né? Vezes o h de 1, h elevado a 1. Quando eu faço isso, o que acontece com a minha expressão é que eu posso reescrever ela, né? Dessa maneira que está aqui, né? Simplifico o h do numerador com o do denominador. Eu acabo anulando o termo lá, é, h de 1, né? H elevado a 1, perdão. E aí resulta nessa expressão. Claro, eu dei um pulo aqui, né? Mas você pode conferir isso com mais calma aí e se convencer de que isso que está aqui, né? É exatamente igual ao que está aqui nessa expressão.
tá? Só substituir ali o primeiro termo i igual a 1, né? Então, continuo com o limite de h indo a zero aqui, de tudo isso, né? E aqui eu posso dividir esse termo em duas partes. Então, uma parte quando o i for 1 e outra parte aqui quando o i de 2 até n, tá? E quando o i for 1, esse cara aqui vai resultar h de 1, que eu tive que reescrever ligeiramente aqui, para manter essa relação, né? É, então, o que vai acontecer é que é, essa parcela aqui, referente ao i igual a 1, tem esse valor, ó, fica i, quando substituir i por 1 aqui, fica h de 0, então esse h de 0 vai virar 1, né? Então é essa parcela que está aqui, mais o i de 2 até n, né? Que vai ser essa parcela, mantém o mesmo somatório que eu tinha anteriormente. Quando o h tende a zero, nesse caso aqui, né? O que vai acontecer quando esse valor muito baixo aqui, toda essa soma, né, vai ser multiplicada por um valor muito baixo. Então esse termo inteiro aqui, ele tende a zero. E o que sobra então é esse termo que está aqui em cima, né, n1 xn menos 1. Então se eu novamente substituir essa fórmula aqui, né, n1, né, n fatorial, 1 fatorial, n menos 1 fatorial, xn menos 1. Então o que eu obtenho rearranjando isso daqui, né, simplesmente resolvendo essa expressão que está aqui, né, fica n vezes xn menos 1. Esse cara aqui, o n menos 1 fatorial vai cancelar com o de cima, né? Então, por isso que resulta nessa expressão. Que é uma derivada famosa lá, né? Se eu tenho, sei lá, x ao quadrado, a derivada é 2x, né? É basicamente essa expressão, só aplicando a definição, né? Bom, depois eu retomo um pouquinho mais essas derivadas aqui, mas isso é só para recapitular e aplicar a definição. Outra definição importante é a série de Taylor, né? Então, para definir a série de Taylor, primeiro eu preciso definir o polinômio de Taylor, né? Então, o polinômio de Taylor de grau n, né, é uma função que leva dos reais para os reais, né? Num ponto, x0 aqui, né? Definido da seguinte maneira. Então, esse polinômio é uma função de n aqui, né? Grau, né? Que eu estou impondo, né? É, Então, vai ser um somatório de 0 até esse grau, 1, 2, esse n é um natural, né? De f de k de x0, esse cara aqui é a késima derivada de f no ponto x0, dividido pelo k fatorial, vezes x menos x0, ponto x0 aqui, elevado a k. Tá? Essa parcela aqui são os determinados coeficientes desse polinômio de Taylor. Com base no polinômio de Taylor, eu posso gerar, então, a série de Taylor. Tá? Então, a série de Taylor é uma aproximação da função, já vou mostrar o porquê, tá? Dessa função f. No ponto x0, então ela vai ser uma aproximação que vale nas vizinhanças de x0 aqui, né? Sob algumas condições que eu vou mostrar depois, né? E a série de Taylor, então, é uma soma infinita, né, de k igual a zero até infinito, dos infinitos polinômios de Taylor aqui, né? Das derivadas de zero até infinito aqui, né? Com cada coeficiente, x menos x0 elevado a k. Bom, vamos supor que eu tenho a função f de x, x à quarta. Eu quero levantar o polinômio de Taylor desse cara aí. Então, vamos supor que eu quero o T6, né? Então são os seis primeiros polinômios de Taylor aqui no ponto x0 igual a 1. Então nós vamos primeiro calcular as derivadas f de k no ponto x0 igual a 1, né? Para o k igual a 0 até o 6, que são todos os polinômios que eu quero montar da série de Taylor. Então para isso eu preciso calcular f de 1, né? Então 1 elevado à quarta é 1. F' de 1, então, que é a derivada de f de x, né? Derivada de f em relação a x, que é 4x ao cubo, né? Substituindo x igual a 1 aqui, eu tenho 4. Derivada segunda, então, né, de f em relação a x é derivar esse cara mais uma vez em relação a x, que é 12x ao quadrado. Substituindo x por 1 vai dar 12, e assim sucessivamente você pode checar todos aqui e vai ver que o f5 e o f6 vão dar 0. Tá? A partir daqui são derivadas de constantes, derivada de constante é nula. Bom, a gente pode com isso, então, né, construir a série de Taylor, né, ou
soma dos 6 primeiros polinômios. Essa soma não precisa ser infinita, porque a partir de 6 ela vale, a partir de 5 ela vale zero, né? Mas eu posso construir então um polinômio de Taylor aplicando a fórmula, né? Então, aplicando a fórmula, basta eu substituir todas as derivadas que eu encontrei, dividir pelo valor fatorial aqui e multiplicar pelo polinômio correspondente. Então a soma vai ficar essa soma que eu estou mostrando aqui, né? Que rearranjando, você pode conferir com calma aí, né? Rearranjando eu obtenho exatamente x à quarta. Então a soma desses 6 polinômios aí reconstrói exatamente a função. Vamos supor que eu tenho uma função f de x seno de x mais cosseno de x, então agora o que eu quero é montar a série de Taylor desse cara aí. Então, primeira coisa, novamente, é calcular as derivadas, né? Que é bom você relembrar como é que calcula a derivada de seno e cosseno, olha lá as tabelinhas novamente, né? Se quiser, aplica a definição da derivada para reencontrar isso aí, né? Vou ficar definindo isso aqui tudo novamente, acho que isso aqui serve mais como recapitulação, então depois você dá uma olhada lá nas tabelas de derivada, né? Então f de zero vai dar 1, a derivada primeira daquele cara que é cosseno de x menos seno de x vai dar 1, derivada segunda vai dar menos 1 e assim sucessivamente, né? Então ele fica, na verdade, alternando entre menos 1 e 1 a partir daqui até o infinito. Posso substituir isso aqui então na expressão da série de Taylor, que é uma soma infinita, né, de k igual a zero até infinito. Todas essas derivadas divididas pelo seu fatorial correspondente vezes esse binômio aqui, né? Bom, fazendo isso, eu obtenho essa expressão 1 mais x menos 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado, menos 1 sobre 3 fatorial x ao cubo e assim sucessivamente. Posso rearranjar esses caras aqui com a parte dos polinômios pares aqui, né? E a parte dos polinômios ímpares aqui. Essa soma é infinita tanto para os pares quanto para os ímpares, né? Mas o ponto importante é que esses caras aqui podem ser reescritos por meio de um somatório, que é esse somatório que está aqui, laranja, né? E esse somatório que está aqui em azul, então, são correspondentes, tá? Você pode conferir aqui que essa soma aqui, né, é equivalente a esse somatório que está aqui, e a mesma coisa vale para esse cara que está aqui, tá? Existem algumas tabelas de equivalência de somatório, né, identidades típicas de somatórios, também você pode dar uma olhada nisso aí para se convencer, tá? Bom, outra coisa importante é que esse somatório aqui, né, é, ele é exatamente igual ao cosseno de x, né? Também vale essa identidade, né? A série de McLaurin lá, se não me engano, que mostra isso, né? E a mesma coisa vale para esse cara aqui, que é a soma de seno de x. Ou seja, se eu fizer essa soma infinita aqui, né? Eu reconstruo exatamente o que eu tinha no f de x lá, que era seno de x mais cosseno de x. Tá? Então, o cosseno de x tem essa identidade e o seno de x tem essa identidade aqui, tá? Essas são propriedades matemáticas aí bem já validadas, eu não vou ficar recapitulando isso aqui, né? Depois você pode dar uma conferida aí para se convencer desses pontos. Aqui só uma visualização, então a função f de x, que era a soma de cosseno e cosseno aqui, né? Que é essa em preto, né? Tá aqui. O f de x que eu estou calculando, né? Por exemplo, eu posso olhar para o f de x igual a zero aqui, né? X, x0 igual a zero, né? Lembro se eu falei isso aqui em algum momento? Ah, sim, claro. Comecei supondo que eu ia fazer o f de x igual a zero. Esqueci de comentar isso mais explicitamente, mas enfim. Então, eu estou falando por x0 igual a zero, né? Então, eu estou fazendo uma aproximação da f de x, x0 igual a zero, usando um polinômio, que é o em laranja, usando 5 polinômios, que é o em verde, usando 10 polinômios, que é o em vermelho. Então, veja, quanto mais polinômios eu uso, melhor fica a minha aproximação em torno desse ponto, né? Então, claro, a linha ali ela aproxima bem quase que só no ponto. O polinômio com 5 ele aproxima bem até uma vizinhança maior, que é o verde, né? E depois o vermelho aproxima melhor ainda. Então, quanto mais polinômios, mais eu aproximo essa vizinhança do ponto aí por meio da série de Taylor. Algumas regras que aparecem aí nas derivadas em propriedades de diferenciação, né? Estou usando então a notação df dx aqui, né? Uma notação com f', né? Usando essa notação aqui de derivada, tá? Então, se eu tenho a derivada
f de x vezes g de x, isso é igual a derivada de f de x vezes g de x, mais f de x vezes a derivada de g de x. Também tem a regra do quociente, se eu tenho a divisão de duas funções, eu tenho essa equivalência. A soma de duas derivadas ela é linear, então ela se aplica à derivada de x de f mais a derivada de g. E talvez a regra mais importante, a regra da cadeia, que muito, muito importante para a parte de machine learning e deep learning, se eu tenho a composição de duas funções, ou seja, f de x e o resultado de f de x é aplicado a g, né? Que também tem essa notação aqui, né? Composição de duas funções, né? Seria aqui, né? A derivada desses caras aqui, escrito dessa maneira ou dessa maneira, é a mesma coisa do que a derivada de g em relação a f vezes a derivada de f em relação a x. Isso aqui remonta, então, a derivada de g em relação à derivada de x. Claro, se eu cancelar aqui, né, eu tenho essa relação que é exatamente isso que eu estou apresentando aqui, né? Esse apóstrofo aqui indica a derivada de g em relação a x. Por ser uma regra importante, eu vou fazer um exemplo exatamente dela aqui, né? A gente vai usar bastante ela na sequência, então já vou formalizar ela aqui. Então vamos supor que eu quero derivada de 2x mais 1 elevado à quarta, e para isso eu vou usar a regra da cadeia. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar reescrever isso aqui como a composição de duas funções, tá? F e G, tá? Então quem é F? F eu vou chamar de 2x mais 1, e G vai ser F elevado à quarta. Então estou escrevendo isso por meio da composição de duas funções, tá? E aí vou aplicar a regra da cadeia. Então a regra da cadeia diz o seguinte: primeiro eu vou fazer a derivada de f em relação a x e depois eu vou fazer de g em relação a f, né? Compondo essas duas coisas, o que eu vou obter é a derivada de g em relação a x, tá? Ou h em relação a x aqui, que é a mesma coisa, né? Já que h de x e h e g aqui pela minha relação são equivalentes, né? Então a derivada de f em relação a x é a derivada desse cara aqui em relação a x, que é 2, né? E a derivada de g em relação a f é 4 vezes f ao cubo, né? Aí eu posso fazer então a composição dessas duas coisas pela regra da cadeia, e me diz que basta eu combinar essas duas coisas aqui para obter o resultado final. Então, como que eu faço? Eu vou compor então, né, a derivada de g em relação a f e f em relação a x. Então, g em relação a f é 4f ao cubo, f é a derivada de f de x é 2, né? Então isso aqui vai dar 8f ao cubo, né? Só que como eu não quero em relação a f, eu quero em relação a x, basta eu substituir novamente quem é f, né? Em relação a x, que é 2x mais 1. Então eu obtenho a derivada final, que é 8 vezes 2x mais 1 ao cubo. Nesse momento, como a regra da cadeia é algo muito importante, eu sugiro você parar o vídeo e fazer esses 3 exercícios aqui para praticar bem essa ideia. E depois eu vou basicamente só usar ela, então é bom estar com ela bem fixa aí, né? E claro, dar uma recapitulada em derivadas típicas aí, que são importantes aí para ficar com elas sempre em mente, né? Derivada de funções trigonométricas, polinômios, composição de funções, enfim, dá uma olhada nisso é bem importante. Próxima definição, então, agora é com relação a derivadas parciais, né? Então, derivadas parciais seria a extensão dessa definição de derivadas para uma função f que aceita como entrada um vetor, um Rn, né? E retorna um valor real. Então, eu tenho um vetor de dimensão n, né? E o que eu quero é a derivada, que eu vou chamar de derivada parcial, em relação a cada elemento desse vetor, de x1 até xn. Então, para isso, basta eu aplicar a definição da derivada, que é o limite quando h tende a zero, né? Fazendo isso individualmente para cada variável. Então, primeiro, eu tendo o h igual a zero, somando uma quantidade aqui em x1, mantendo os demais constantes, né? Faço isso para cada variável até o xn mais h, ó, para todas as n variáveis que eu tenho, tá? Então, a derivada dessa função em relação a um vetor tem um nome,
que é o chamado gradiente da função, tá? Esse gradiente ele também pode ser denotado por esse nabla de x aqui, que eu já vou explicar quem ele é, né? Mas ele é basicamente um vetor, então, né? Onde eu vou fazer a derivada parcial da função em relação a cada variável. E aí a resposta dessa derivada vai ser um vetor com a dimensão igual ao número de variáveis que eu tenho, n, né? Vou expressar ele por n aqui, né? Que é o chamado, então, gradiente da função f. Esse operador nabla é basicamente um operador que tem as derivadas parciais, né? Então, quando eu multiplico esse operador, que é um vetor, pela função, né? O que eu faço é a derivada da função em relação a cada uma esses elementos de derivada parcial. Então, o nabla de x ali por si só, né? Ele é um vetor que vai da derivada parcial em relação a x1, vírgula, derivada tal, 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 x2 até xn, né? Então, esse a definição do nabla, usada em cálculo vetorial matricial, né? Bom, vamos ver como é que ficaria esse cara aqui já usando, por exemplo, uma regra da cadeia, né? Então, se você praticou ali, vai ser rápido para você entender aqui o porquê que eu, né, estou usando a regra da cadeia aqui para esse cara. Então, o que eu quero é determinar, por exemplo, a derivada de f de xy aqui primeiro em relação a x, que é uma das derivadas parciais. Então, se eu estou fazendo a derivada em relação a x, o que é y é como se fosse constante para esse cara aqui, tá? Então, estou resolvendo isso por meio da regra da cadeia, como se essa parte interna aqui fosse o meu f, né? E tudo aqui que é o que eu estou calculando é o g, né? Então, fazendo a regra da cadeia aqui, eu primeiro faço a derivada em relação ao que está dentro ali, né? Que vira esse 2x mais 2y², vezes a derivada em relação a x de x mais 2y ao cubo. Pense nisso aqui como uma regra da cadeia mesmo, tá? Derivada do que está dentro e derivada da composição. Então, essa aqui da derivada em relação a x vai dar esse resultado. Pode conferir aí, né? Aplique a regra da cadeia, se convença disso, né? E fazendo em relação a y, sigo a mesma ideia e obtenho isso daqui. É importante você parar e conferir aqui para se convencer bem, né? E ver se você entendeu de fato a regra da cadeia. Se ficou meio confuso, eu vou colocar um outro exemplo aqui mais simples e mais direto para você entender o operador derivada parcial de uma maneira mais rápida, tá? Vamos supor que eu tenho essa função de duas variáveis, x1 e x2. Vou calcular então a derivada em relação a x1. Então, tudo que é x1 varia e que é x2 não varia, é constante. Então, a derivada disso daqui em relação a x1 é a constante x2 vezes 2 vezes x1, que é a derivada só de x1. A derivada disso aqui em relação a x1 é x2 ao cubo, essa constante. Se for fazer agora em relação a x2, então tem essa constante aqui, que é x1 ao quadrado, né, que multiplica x2. Então sobra só a constante quando eu calculo a derivada. A derivada disso aqui em relação a x2 é 3 vezes x1, que é uma constante, né, vezes x2 ao quadrado. Talvez aqui fique um pouco mais simples entender essas derivadas parciais e depois, claro, você pode confirmar a regra da cadeia aqui. Então, no fim, a resposta que eu tenho é da derivada da função em relação a x, é o gradiente, né? E o gradiente é um vetor dado pelas derivadas parciais de x1 e de x2. Então, esse cara aqui tem uma dimensão de 2 porque são duas variáveis da função, tá? Bom, a regra de diferenciação parcial também tem algumas regras típicas, né? Por exemplo, a regra do produto, né? Derivada do produto vai ser de f em relação a x vezes g, depois f vezes a derivada de g em relação a x. A soma também é linear, né? E a regra da cadeia, que, bom, é uma consequência do que a gente falou já antes, mas formalizando aqui, né? A derivada em relação a x de g de f de x, da composição de duas funções, g e f, vai ser a derivada de g em relação a f e a derivada de f em relação a x. Tá? Cancelando aqui, eu obtenho dg dx, que é exatamente a, a derivada que eu estou buscando, né? Então, se você ainda tem dúvidas sobre aquele exemplo anterior, volte aqui mais uma vez e tente ver se você agora compreende aqui, né, como que foi aplicada a regra da cadeia. Eu forcei ser mais confuso aqui justamente porque
comecei do mais complexo, né? Eu acho que realmente a parte da regra da cadeia é importante e o raciocínio está bem claro, por isso é bom você forçar ele na sua cabeça aí, né? A regra da cadeia é, ela também pode ser estendida aqui, né? Para um caso mais específico, né? Então vamos supor o seguinte, né? Que eu tenho uma função f que leva de R2 para R, que é a função de duas variáveis x1 e x2, tá? Mas vamos supor que x1 também é função do tempo e x2 também é função do tempo, tá? Então eu tenho f, que depende de x1 e x2, mas x1 e x2 também dependem do tempo, tá? Então a regra da cadeia também pode ser usada aqui nessas derivadas parciais para resolver uma coisa do tipo a derivada de f em relação ao tempo. Então eu quero essa derivada, né, de f em relação ao tempo. Essa relação que eu quero buscar, tá? Então, para isso, né, a gente pode construir a derivada da seguinte maneira, né? A regra da cadeia fica da seguinte forma. Ela vai ser df em relação a x1, df em relação a x2, um vetor, e um segundo vetor dx1 em relação ao t e dx2 em relação ao t, tá? Então, se eu combinar esses dois vetores aqui, a minha derivada final vai ser exatamente o que está aqui. df dx1, dx1 dt, df dx2, dx2 dt. Então, eu calculo a derivada de fx1 e derivada de x1 em relação ao tempo. Combino esses dois caras aqui para obter esse primeiro fator. Depois eu faço f em relação a x2 e x2 em relação ao tempo para esse segundo fator aqui. Somando essas duas coisas, o que eu obtenho por definição aí, então, né? É meio que uma definição que eu estou mostrando para vocês, é a derivada de f em relação ao tempo, né? Então eu faço essas derivadas intermediárias para obter uma relação mais externa. Esse é o ponto fundamental aqui da regra da cadeia. Bom, vamos ver isso na prática. Então, se eu tenho uma função f que depende de x1 e de x2, que é x1 ao quadrado mais 2x2, né? E x1 depende do tempo, x2 também depende do tempo, como que eu determino então df dt? Pela definição que eu acabei de mostrar para vocês, basta eu aplicar essa relação. Então, o que eu tenho que fazer? df em relação dx1, que vai ser 2x1 mais a derivada de x2 aqui em relação a... Olhando só para esse primeiro termo aqui, ó. Vai ser zero, né? Então é 2x1, só que x1 é seno de t, então vai dar 2 seno de t, tá? E a derivada de x1 em relação ao tempo é a derivada de seno em relação ao tempo. Então esse termo está aqui. Derivada de f em relação a x2 é 2. E derivada de x2 em relação ao tempo é a derivada de cosseno em relação ao tempo. Então se eu abrir essas duas derivadas que eu não abri ainda aqui, né? Eu vou ter 2t cosseno t menos 2 seno de t, só rearranjando eu vou ter essa expressão que está aqui, tá? Então, essa é uma maneira de resolver essas derivadas aí por meio da regra da cadeia, tá? Agora, vamos supor o seguinte, né? Que a f de x1 é função de x1 e x2, novamente, duas variáveis, só que x1 e x2 agora também são função de duas variáveis, que são s e t, tá? Então, eu tenho f, que é função de x1 e x2, mas esses caras aqui também são função de s e t, tá? Então tem essa relação e vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, a derivada de f em relação a s, derivada parcial de f em relação a s, tá? Posso aplicar a regra da cadeia novamente, como se eu estivesse olhando só para uma variável, né? Regra da cadeia anterior, né? Então df dx1, dx1 ds, df dx2, dx2 ds. Posso fazer a mesma coisa para o tempo, né? Pensando que o tempo é uma só variável, regra da cadeia de antes, né? De antes que eu estou falando é essa daqui, né? Então vai dar df dx1, dx1 dt, df dx2, dx2 dt. Como que eu componho então para obter a derivada de f em relação a essas duas variáveis, s e t? Tá? A equação talvez não seja a mais usual de cálculo, mas enfim, para ficar simples de entender, eu estou usando ela aqui, né? Então essa derivada em relação às duas variáveis, se eu aplicar uma regra da cadeia aqui, é a mesma coisa que fazer df dx, dx, ds dt, tá?
df dx, em termos de derivadas parciais, esse aqui é o meu gradiente. Então aqui está o gradiente da função. Tá? E essa derivada de x em relação a st, o que eu tenho é uma matriz, então ela vai ser dx1 ds, dx1 dt, dx2 ds, dx2 dt. E a composição do produto desse vetor por essa matriz é que vai dar essa derivada completa que eu estou buscando aqui. Tá? Essa matriz aqui ela tem um significado importante, eu já vou falar mais sobre ela. Tá? Bom, generalizando um pouco mais ainda essas minhas definições. Então vamos supor que eu tenho uma função f agora, para a gente chegar no caso mais geral, né? Que aceita um vetor como entrada e retorna um vetor como saída. Ou seja, espera n variáveis como entrada e retorna m variáveis como saída. Então eu tenho vetor e vetor. Tá? Então é o caso mais genérico possível aqui, né? Que a gente está vendo até agora. Né? Bom, esse caso aqui, então, seria eu combinar algumas coisas, exatamente da maneira como eu mostrei aqui para vocês. Então, como é que eu faço? Faço a derivada de f, que é um vetor, em relação a uma das variáveis, xi. Então, isso aqui vai retornar uma espécie de um gradiente aqui, né? E eu também posso fazer a função df em relação a todas as variáveis. Como é que eu faço isso? Então, isso aqui vai ser a derivada da função f em relação a x1 até xn. Né? Só que a derivada da função em relação a uma variável é um vetor. Então, se eu substituir esse vetor aqui, o que eu obtenho então vai ser uma matriz, onde a primeira coluna é a derivada de f de 1 até m em relação a x1, até a última coluna que vai ser a derivada de f de 1 em relação a xn até a emésima função. Então, cada linha vai ser uma das m funções das derivadas das funções, cada coluna uma das n variáveis, o que está numa matriz m por n. Tá? Então, em termos de definição, né, quando f retorna um vetor e recebe um vetor, o que eu tenho em termos de derivadas parciais é uma matriz. Tá? Essa matriz ela tem um nome, né? É a coleção de todas as derivadas parciais de primeira ordem, né? Depois a gente vai estender isso aqui para mais uma ordem superior, né? É a matriz jacobiana. Ela vai ser uma matriz M por N, que por definição é o gradiente da função. Tá? Sendo que a função agora é um vetor. Tá? Então ela vai ter exatamente essa cara que eu acabei de mostrar para vocês aí, né? Cada elemento vai ser a derivada parcial de um elemento da função por um elemento do vetor. Tá? Então seria uma generalização do gradiente aí para funções que recebem vetor e retornam vetor. Para praticar bem aqui, entender um pouco melhor a jacobiana, acho que é legal parar o vídeo aqui e fazer o exercício 5.5 para conferir essas definições. Bom, eu vou continuar aqui com relação a essa definição da jacobiana e vou mostrar que ela tem uma relação bem importante com uma coisa que a gente já falou antes, que é a tal da mudança de base lá da álgebra linear. Vamos supor que a gente tem aqui duas bases, base canônica, B1, B2 aqui, né? E uma base C1, C2, dado por esses dois vetores que estão aqui. E o que eu tenho, que eu posso observar essa operação aqui que leva de um espaço para o outro, é uma função f que recebe como entrada vetores e retorna vetores. Né? Então, se eu passo, por exemplo, B1, ele me retorna C1. Se eu passo B2, ele me retorna C2. Né? Imaginando que essa função faça isso. Né? Se a gente for recapitular lá da mudança de base, né, o que faz essa alteração é justamente essa matriz aqui que eu estou chamando de J e não é por acaso, tá? Então eu tenho a matriz J que é menos 2, 1, 1 e 1. Se eu aplicar essa matriz J nesse espaço, me retorna esse cara aqui. Então, eu posso inferir aqui que quem está, essa função f aqui, na verdade, pode ser escrita por meio dessa função que é uma multiplicação de matrizes. Tá?
Um detalhe só importante aqui, né, que o determinante, a relação, né, do determinante laranja e o determinante azul, né, que é exatamente o determinante dessa matriz aqui, né, então a relação entre a área laranja e a área azul aqui, né, é dado pelo determinante dessa matriz aqui, que é o cara que vai dizer o quanto isso amplifica ou encolhe esse espaço, tá? E não é à toa, essa é a matriz jacobiana, tá? E da onde ela vem e por quê? Vamos supor, então, vamos tentar escrever esse f aqui mais com cara de função ao invés de matriz, né? Mais com cara de cálculo do que com a cara de álgebra linear, tá? Então, essa função ela faz o seguinte, ela vai gerar uma primeira coordenada que eu vou chamar de y1, que vai ser menos 2 vezes x1 mais x2, tá? Que é essa parte aqui, né? E a coordenada y2 que vai ser x1 mais x2, que é essa parte aqui, tá? Se eu for montar a jacobiana, que é a derivada de todas as saídas em relação a todas as entradas, o que eu tenho é a derivada, então, de y1 em relação a x1, que dá menos 2, derivada de y1 em relação a x2, que dá 1, y2x1, que dá 1, y2x2, que dá 1, que é exatamente a definição da matriz jacobiana. Então, se eu montar a matriz jacobiana, o que eu obtenho é exatamente aquela matriz de transformação de base. Então, eu posso enxergar a matriz jacobiana, né, como um elemento que opera aí essa mudança de base, né? Eu posso generalizar isso e essa equivalência é bem importante aí. Bom, só queria abrir esse parênteses aqui, né, e fechar então essas discussões aqui de gradientes de diferentes tipos de funções. Então, aqui, se eu tenho se o meu x é um escalar e a minha função f de x retorna um escalar, a minha derivada vai ser um escalar. Se o meu x é um vetor e a minha função retorna um escalar, o que eu tenho de saída é um vetor. Tá? Esse aqui é o tal do gradiente, né? Se eu tenho um escalar e uma função retorna um vetor, o que eu tenho também é um vetor. Tá? E aí, se eu tenho, todo mundo é vetor, né? O que eu tenho como saída é uma matriz, que é a jacobiana. Então, isso aqui é só para generalizar aí o que a gente falou até agora. E a jacobiana, como eu acabei de mostrar, tem relação com essa história de mudança de base, né? Bom, vou continuar aqui, vou mostrar alguns exemplos desse tipo de interpretação. Então, meu primeiro exemplo aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma matriz f, uma função f, recebe um vetor, retorna vetor. O que ela faz? Ela pega uma matriz A e multiplica pelo vetor de entrada. Tá? Tem m dimensões de saída, matriz A é m por n, então o vetor x tem n dimensões. Tá? O que eu quero fazer aqui? Bom, matriz f é função f tem essas relações, leva do Rn para o Rm, né? Eu quero então determinar a derivada dessa função em relação ao vetor x. Quero determinar, no fim das contas, a tal da jacobiana desse cara aí, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, a função f de x eu posso observar ela como, dado um vetor x aqui, né? É a multiplicação de uma determinada coluna da matriz, perdão, varrendo a linha de uma matriz aqui, né? E multiplicando por cada elemento desse vetor. Então, se eu observar isso, isso vem dessa definição que está aqui, né? Que a própria função impõe, né? Posso reescrever ela dessa maneira aqui e dizer que para um dado elemento do vetor de saída, eu posso escrever ele dessa forma. Tá? Estou pegando uma linha, digamos assim, da matriz, multiplicando pelo vetor x e obtendo um elemento da resposta. Se eu for fazer a derivada disso daqui em relação ao xj, né? Uma derivada parcial aqui, né? O que eu vou obter, então, é exatamente o a e j, né? Derivando isso aqui em relação ao xj, né? Eu obtenho, posso escrever isso aí, né? Poderia abrir esse somatório aí, né? A gente vai ver que, na verdade, o que a gente obtém é exatamente o AJ, né? AIJ aqui. Pode substituir essa derivada parcial aqui para você se convencer, né? É... E no fim das contas, o que a gente reconstrói aqui é esse elemento AIJ, tá? Bom,
o que que eu tenho em seguida aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Bom, eu vou já partir então para jacobiana, porque meio que o que eu preciso para montar ela é isso daqui, né? Todos os i's em relação a todos os j's. Então, df1 em relação a dx1 vai ser o primeiro elemento, até f1 até xn, né? E aí eu só vou trocando os índices aqui, pegando cada elemento da matriz, né? Isso me indica que, no fim das contas, a matriz jacobiana, né? Vai ser exatamente a minha matriz A. Bom, se eu tenho então agora uma regra da cadeia, né? Vamos supor num caso um pouco mais genérico, né? É, tem uma função f e uma g e a composição entre elas h, né? É dada por isso. Vou tentar usar a regra da cadeia aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma função f qualquer que leva de R2 para R e uma função g que leva de R para R2. Tá? Faz sentido essa composição aí, né? Porque o que retorna de G é R2 e o que retorna, que entra em F é R2 e retorna um real. Então, entra um valor real, sai um valor real. Então, a minha f de x eu vou supor que é essa exponencial e o meu x vai ser dado pelo t cosseno de t e t seno t. Então, x depende do tempo, né? Que é o meu g de t aqui, né? E o f de x é dado por esse daqui. Então, vou tentar usar a regra da cadeia aqui agora para enxergar como é que fica essa questão da jacobiana, né? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer então para aplicar essa regra da cadeia é que o que eu tenho é ah, um df dx, né? E um dg dt, né? Lembrando que o d aqui é função de t, né? E g de t é a mesma coisa que x, né? Então eu poderia escrever isso aqui como, na verdade, dx, né? Então, cancelando aqui, o que eu tenho é df dt, que é meu objetivo, né? Só que eu quero é f dt. No meio da regra da cadeia, então o que eu estou fazendo é dfx vetor dx vetor d. Ou dg, né? Dx dá a mesma coisa aqui, já que eu impus essa definição que está aqui, né? Então, só em termos de dimensão, esse cara aqui vai ser o gradiente, né? 1 por 2, e dg dt, como recebe um vetor de entrada, vai ser 2 por 1. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero é de novo, né? df dt. Né? F e o T também é parecido aqui, mas eu quero é df dt, né? Ou como eu reescrevi aqui o F como equivalente ao H, né? Seria o dHdt. Tanto faz, né? Tá na mesma. Só melhorar esse D aqui, que esse D não é parcial e sim a derivada completa, né? De F em relação ao tempo. Então, H para mim é equivalente a F, só para ficar com a notação coerente aqui com relação ao que eu tinha antes, tá? Então, o que eu quero é dH dt, ou dF dt, que vai ser dF dx, dx dt. dF dx é o gradiente, dF em relação a dx1, dF em relação a dx2, dx dt, então, a derivada de x1 em relação ao tempo e derivada de x2 em relação ao tempo. Derivada, então, de f em relação a x1. Lembrando que f é isso aqui, né? Então, essa derivada vai ser, que está dentro aqui, que é x1 vezes x2 ao quadrado em relação a x1, que vai dar x2 ao quadrado, vezes a exponencial, que é função. Lembra dessa derivada? Depois dê uma olhadinha lá nas derivadas de e na x, né? Ou e na u, né? Aí, df em relação a dx2 é esse cara que está aqui, né? Agora, dx2 é o que muda, né? Então a derivada é 2x1, x2, 2 vezes a função. E a derivada de x1 em relação ao tempo, t cosseno t é um produto, né? Então é a derivada de t vezes cosseno t, que vai dar cosseno t, e vezes a derivada de cosseno t vezes t, que vai dar menos t seno t. Essas derivadas que estão aqui que vai dar esse resultado.
Multiplico esses dois caras aí, eu vou obter essa expressão, né? Que seria a combinação dessas minhas duas derivadas. Nesse caso aqui, acabou que não. Estamos só fechando a definição aqui, né? Acabou que não ficou completamente a minha jacobiana, por quê? Como a minha função recebia valor real e retornava um valor real, no fim das contas, a minha derivada também vai ser somente um valor real, né? Bom, isso aqui é só meio que para generalizar e ver mais uma aplicação da regra da cadeia, mais uma forma de enxergar a regra da cadeia aí dessa maneira. Isso aqui não tem jeito, tem que fazer alguns exemplos e alguns casos de regra da cadeia para tentar entender, né, essas combinações aí, né? É, Mas enfim, com os exercícios que eu estou passando aqui com essas explicações, eu espero que vocês consigam adquirir então essa independência aí para aplicar essas coisas, né? Mais um exemplo final aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma função y, né? Que é a composição de φ com θ aqui, né? Θ é minha variável de entrada, tem uma dimensão d. Meu φ é uma matriz n por d e y é um vetor n, tá? Vamos supor então que eu tenho uma função L que é aplicada em E aqui, que é basicamente a norma de E elevado ao quadrado. Ou seja, o E transposto E aqui, né? Forma de enxergar isso, né? É, E aí eu tenho a minha expressão E de θ, que por definição aqui também vai ser y menos π de θ. Estou inventando funções aqui só para a gente observar, tá? Calcular essas coisas aqui. Então, o que eu quero, por exemplo, calcular no primeiro momento é o dl em relação ao dθ, né? Então, eu quero esse gradiente aí de L em relação ao θ. Tá? Como é que eu faço isso? Posso, por exemplo, aplicar uma regra da cadeia. Por quê? Ó, eu tenho aqui que o E depende, perdão, o L depende de E, né? E o E depende de θ. Se eu quero calcular a derivada de L em relação a θ, eu posso aplicar uma regra da cadeia englobando o que está no meio aqui, que é o E. Tá? Então, como que eu faço a regra da cadeia? Eu faço a derivada de L em relação a E, L em relação a E e E em relação a θ. Compondo esses dois caras aqui, eu tenho dl de θ. Bom, se o meu L é o E elevado, a norma de E elevado ao quadrado e o E de θ é isso aqui, então o que que eu faço? dl de E vai ser a derivada desse cara aqui, tá? Não esqueça que isso aqui é E transposto E, né? É a derivada desse cara aqui em relação ao E, né? Derivada desse vetor em relação a esse cara aqui. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes, né? Mas você pode conferir, né, na mão aqui, né? Fazendo a derivada individual de cada um desses caras aqui, você vai ver que vai dar 2 vezes o E transposto. Tá? Esse cara, 1 por N, tá? E a derivada de E em relação a θ, que é esse laranja que está aqui, né? Que é o que está aqui, né? Esse cara, o y não depende de θ, só isso aqui depende de θ, então a gente já viu alguma coisa parecida com isso antes, né? A derivada lá de a vezes x, né? Em relação a x dava o a, né? Aquele exemplo lá da matriz jacobiana, né? Dessa a mesma coisa aqui, como é menos, né? Vai ficar menos φ. Então, combinando esses dois caras aqui, eu tenho que a derivada é menos 2 e de θ vezes φ. O e eu tenho que é y menos φ vezes θ, que vai dar isso aqui, tá? Tô escrevendo aqui dentro, né? Esse é o resultado. Só para ver mais um caso aí de derivadas, né? O único que eu não falei, talvez tão explicitamente, é a derivada E transposto vezes E, né? Em relação ao E. Mas isso aqui você pode fazer na mão, isso aqui se convencer que vai dar um vetor e esse vetor é 2 vezes o E transposto. Então vale a pena checar na mão esse cara aqui para você se convencer. É o gradiente, no fim das contas, em relação ao vetor E, né? Bom, essa próxima parte aqui eu vou deixar para sequência, porque a gente vai começar a calcular e generalizar coisas em relação a matrizes e generalizar um pouquinho mais do que eu estava falando aqui. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo aqui, que já teve bastante assunto esse primeiro.